Olá, bom dia. Eu sou a Natália Anjos. Estamos no nosso último dia do Senac Moda Informação 2021. A gente teve aí durante a semana diversas atividades com profissionais importantíssimos e papos também importantíssimos que seguem para você assistir aí no YouTube do Senac São Paulo. E hoje, novamente, a gente está aqui, diretamente do palco do Senac Lapa Faustulo, recebendo Xavier Neto, diretor comercial do Salão Casa Moda, e Simone Jordão, curadora da Feira Internacional Coterie Nova York. Depois desse bate-papo, a gente vai responder perguntas da audiência e teremos uma prática exclusiva para os nossos alunos. Então, acompanha com a gente, porque no final a gente também vai dizer e vai dar algumas dicas de cursos que você pode fazer aqui no Senac Lapa Faustulo e em toda a rede do Senac São Paulo. Xavier, é com você. Olá, bom, primeiro, muito obrigado por esse convite de fazer parte aqui do Senac Moda e Formação 2021, e a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, que é o papel do comprador no negócio de moda. E a gente está aqui com a Simone Jordão, aproveitando a oportunidade que ela está aqui em São Paulo. A gente se encontrou agora na Semana de Moda de Paris, onde ela toca também a Primeira Classe, que é uma feira muito importante, e ela tem esse olhar sobre as marcas brasileiras. E aqui na nossa conversa vai ser meio que um bate-papo entre um comprador brasileiro e o que precisa para que essa marca e esse comprador tenham um bom desempenho aqui no mercado nacional, e, ao mesmo tempo, qual é esse olhar, o que muda para um comprador internacional. Né? Qual é o olhar da Simone na hora que ela vem fazer a curadoria das marcas, assim como um comprador tem que se posicionar em relação à sua compra. As diferenças de compradores, o comprador de uma monomarca, o comprador de uma multimarca e o comprador de moda no geral, que pode ser de infantil, de coisas de casa, masculino, feminino, acessórios. Comprar e vender produtos é o papel do comprador. E como a gente fazer isso de forma rentável? Eu acho que o compras é o eixo fundamental e principal para o negócio de moda ser rentável. Então, aqui a gente vai receber a Simone, que vai se apresentar, e a gente vai começar essa conversa. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Simone, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu sou a Simone Jordão, eu sou consultora de estratégia de expansão internacional de marcas brasileiras. Sou também a curadora do show Coterie em Nova York e o Destination by Coterie em Miami. Eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês o meu olhar, junto com os compradores internacional, o que eles veem, o que eu vejo nas marcas brasileiras para esse comprador internacional entender o que a gente transporta daqui do Brasil para o mercado internacional. Para mostrar um pouquinho para vocês da feira, como que acontece, eu vou colocar um vídeo aqui agora, que mostra um pouco como que o comprador está andando dentro da Coterie e o que ele vê das marcas nesse momento. Após 2 edições digitais, a Coterie volta presencialmente à sua casa, o Javits Center, em Nova York. Esse tão comemorado retorno traz também novidades. Além de todas as normas de segurança, corredores mais largos, estandes mais afastados, temos também um merchandising simplificado. Eu vou mostrar para vocês como é isso. Em algumas áreas do show, vocês verão produtos de diferentes segmentos, como, por exemplo, espaços de showroom com acessórios e roupas lado a lado. Para o comprador que já tem sua lista de marcas em áreas pré-definidas, nada mudou. Por exemplo, Edit continua recebendo coleções de designers inovadores e internacionais. Accessories continua sendo referência e parada obrigatória para todos. Coterie Footwear tem a melhor seleção de calçados dentro do segmento Fashion. Destination, também saindo de Miami, tem o seu lugar garantido em Nova York para quem está dando continuidade ou lançando sua coleção de resort e moda praia. Esse é um mapa da Coterie, onde o comprador encontra a sua marca. Eu sou a Simone Jordão, curadora da Coterie no Brasil, e eu estou esperando sua marca para a próxima edição. Maravilha. Então, a gente vai aproveitar que a Simone, a gente esteve aqui essa semana muito importante em São Paulo. São Paulo se torna um dos principais canais de venda de atacado do Brasil, agora com a soma de todos os salões, showrooms e marcas monomarcas fazendo esse atacado. Então, a Simone teve a oportunidade de visitar algumas feiras e salões, as principais,
que eu queria entender um pouco dela, essa diferença. Eu depois vou falar também o que é que eu sinto dessas marcas olhando como se eu fosse um comprador nacional. Me fale um pouco o que você sentiu dessa estação, desse nosso inverno 22, e como é que esse seu olhar, se as estações são trocadas. Esse é um ponto muito importante, uma principal curiosidade. Eu sou uma marca brasileira e quero exportar. Aí a Simone, que é uma curadora, vem aqui numa estação. Como que funciona isso? O primeiro olhar que eu tenho quando eu estou visitando um salão, como o Casa Moda, ou como os showrooms que eu visito durante a Semana de Moda daqui de São Paulo, uma das principais semanas de moda, eu sempre tenho um olhar de, quando eu passo pelos estandes, eu tento entender essa marca como se eu fosse um comprador internacional. Isso é uma parte da minha curadoria, como um exercício de como esse comprador lá fora está vendo essa marca. Como o Xavier falou, a gente está com as estações, vamos dizer, como se fossem elas trocadas. Então, na verdade, eu estou vendo esse inverno daqui agora. Esse inverno ele tem que ter uma vida longa. O comprador, a gente tem que imaginar da marca que esse comprador ele vai estar vendo a sua coleção daqui a 3 meses no mercado internacional, mas ele só vai receber essa coleção 6 meses depois. Então, é muito importante, quando a gente vê a coleção, né, uma tendência do momento, a gente imaginar que isso tem que ter uma vida realmente muito longa, porque esse produto só vai estar no mercado internacional daqui a 1 ano. Ele vai chegar no mercado internacional depois de ter sido entregue aqui no Brasil. Então, assim, o meu olhar, quando eu visito um salão de moda, eu tento primeiro passar pelos corredores como se eu fosse um comprador olhando de fora exatamente os estandes. O que me chama a atenção? Porque é uma concorrência muito grande no mercado internacional, como é também aqui no Brasil, mas a gente tem uma oferta muito grande no mercado internacional. Então, eu passo pelos estandes, vendo o que me chama a atenção. O primeiro olhar, o que ele fala. Depois, eu entro no estande para entender a explicação do produto. Então, tudo isso tem que ter muita consistência, porque não tem mais lugar para o comprador amador. Então, a gente tem que estar sempre pensando que a marca tem que estar, nesse momento, já mostrando dentro do showroom, quer dizer, do lado de fora, a sua vitrine, você já tem que entender o que é esse produto. Então, vamos lá para que vocês vão acompanhando. Isso é um momento que esse produto já está pronto. Então, a Simone foi tocada ali nesse produto pronto. Mas o que a gente tem para competir? Ela falou em mercados competidores. Os Estados Unidos é um dos maiores mercados consumidores do mundo, mas também a concorrência lá é acirrada. Então, o que a gente tem no Brasil que a gente pode exportar? A nossa tecnologia ainda não é tão competitiva, mas se a gente for contar nossas histórias, usar a nossa matéria-prima, usar a nossa mão de obra e, principalmente, nosso trabalho artesanal, isso pode ser um grande diferencial. Então, às vezes, é ver o que não se enxerga, né? Ver o que está próximo ali, contar coisas que as outras pessoas vão achar interessante, ter uma coerência e uma consistência na coleção. Então, isso minimiza o impacto da gente não ter uma tecnologia na tecelagem ou nas nossas máquinas na hora de costurar. Mas, quando a gente conta histórias verdadeiras, é isso que o mundo quer ver. Então, talvez, esse olhar. Como é que é isso para você, do artesanal, de algumas marcas brasileiras se inspirarem muito em marcas internacionais? Como você, isso de forma muito aberta, né? Porque eu acho que a gente está aqui para explicar às pessoas que estão nos assistindo que existe uma diferença entre você fazer sucesso no mercado brasileiro, que talvez essas inspirações internacionais funcionem, mas você ganhar o mundo, aí é um pouco diferente. Vamos lá, Simone. Eu acho que a originalidade do produto fala muito forte. E isso é uma coisa que nós, brasileiros, temos muito. Então, quando a gente pensa, né, no mercado internacional, eu estou pensando dentro da Coulter, que nós temos todos os segmentos. Então, eu estou falando de acessórios, estou falando de bolsas, estou falando de calçados, estou falando de roupa. Nós temos muito aqui no Brasil para oferecer. Então, quando a gente pensa, né, bolsas, por exemplo, a gente fala, claro, nós temos uma produção de couro, que é muito bacana, mas nós temos um trabalho artesanal de palha, que é incrível aqui no Brasil. E nós trabalhamos, eu acho que também a gente fala, né, de tanta dificuldade que tem, acaba, né, que você tendo uma originalidade maior no seu produto. Então, a gente pensa sempre assim, junto com esse produto brasileiro, a gente consegue ver originalidade. Eu acho que nós trabalhamos com cores muito bem. Isso é uma característica do produto brasileiro, a gente trabalha bem com cores. Uma tendência desse momento que os compradores estão olhando muito são as estampas.
Nós temos estampas muito bonitas aqui no Brasil, então estampado é uma coisa que tem uma tendência que está chamando a atenção desse comprador internacional. E apesar, né, da gente ter tido um problema, principalmente durante essa pandemia, né, com o nosso, vamos dizer assim, parque de tecelagem aqui no Brasil, né, houve foi uma disruptura, vamos dizer assim. Nós temos tecidos muito importantes aqui no Brasil. A gente trabalha com um tecido tecnológico aqui no Brasil que teve um avanço muito grande. Então, tudo isso aparece lá na frente, né, no produto para o comprador. Hoje, você realmente tem que chegar no mercado internacional falando de tecido, falando de matéria-prima, falando de produção, como que você produz isso aqui, né, no Brasil. Não basta dizer, é feito à mão no Brasil. Você tem que explicar, é feito à mão aonde, né? É feito à mão por quem? Então, eu acho que todos esses fatores, a gente tem que estar com ele muito na ponta da língua, entendendo o que é para poder atender a esse comprador. E não diferente no mercado brasileiro, é mais ou menos assim. Eu sou diretor do Grupo Casa Moda, nele tem um salão, né, a gente faz 4 salões por ano, tem um showroom fixo e um online, então eu sou assediado por marcas todos os dias, sempre tem marcas diferentes. E o olhar do comprador, por exemplo, eu já tenho que prever, né, o que vai estar acontecendo para frente. Que mercado, por exemplo, se a gente sente que o mercado masculino vai dar uma diminuída, no salão também eu já tenho que prever isso. Se a sustentabilidade é uma pauta importante, também. E pluralidade de tamanhos. Isso tudo a gente vai estudando antes para que a gente, como um comprador, você tem que entender o que é que vai, por quê? Porque a gente está fazendo uma feira agora e essa feira só vai estar funcionando daqui 3 meses e essa entrega daqui 6. Então, se você erra no que as pessoas vão querer lá, você vai estar tarde demais. Como é que é isso da sustentabilidade? Qual o impacto? Como está sendo esse olhar do comprador internacional nesse tema tão recorrente e tão importante? Eu estava essa semana conversando até com marcas que estavam dentro do Salão Casa Moda e, quando tem a apresentação do produto, eu sempre pergunto, em algum momento, eu fico esperando aonde que vai acontecer de falar de um fio especial ou de algum momento. A gente fala desse momento, né, de você ter uma pegada ecológica, onde eu tenho, né, o rastro verde da sua empresa, mas eu ainda acho que aqui no Brasil as pessoas ficam muito preocupadas se eu estou trabalhando com um produto que ele é ecológico na fonte. E o que eu digo um pouco para as empresas é que você tem que ter uma ação ecológica, a gente tem que ter uma ação que você está devolvendo para o meio ambiente de alguma maneira dentro da tua empresa. Eu, particularmente, como Simone, acredito que você tem que ter isso na sua vida. Eu acredito que você tem que ter isso dentro da sua casa. Mas eu acho que, mais ainda para as marcas, hoje, você não é só ter o discurso, mas você não ter nenhuma ação dentro da sua empresa, eu acho que não cabe mais, pelo menos para o mercado internacional, porque, realmente, o comprador ele pergunta de onde vem isso, qual é a base dessa empresa, o que ela faz, o que ela traz de volta. A gente ouve muito hoje em dia esse comprador, depois que a gente apresenta a marca, a gente fala, ela veio aqui para isso, essa é a estampa, essa é a modelagem, a gente fala da empresa, vem essa pergunta, é muito necessário. E a gente tem, a nossa compradora brasileira, ela tem uma ideia equivocada em relação à sustentabilidade. Ela tem um pouco de referência que é aquela roupa mal feita que estava na pracinha, na feirinha. Então, ela tem essa ideia e isso não tem nada a ver. A gente estava assistindo um desfile da Stella McCartney, por exemplo. Ele não tem nada de ripongo. Mas o que é? É a ideia, né? Como que a gente pode impactar menos? Isso a gente vai criando uma cadeia. Então, esse comprador, ele tem... Eu, por exemplo, como salão de negócios, eu tenho que começar a ter esse olhar para trazer ali, deixar fácil esse encontro. A gente estava aqui nos bastidores antes falando sobre um projeto chamado Sankofa, que dá espaço a estilistas e designers negros. Que eu fiz uma reunião com o organizador dessa ação, e a Natália estava falando que tinha, por coincidência, falado também. Então, é esse olhar que a gente tem que dar palco para isso. Então, cabe aos eventos, aos compradores e aos curadores também dar esse espaço, né? A gente dá um pouco desse espaço que eu estou dando agora para o projeto Sankofa, para que as pessoas possam ver e que depois eu também possa trazer para o mainstream, que chama, né? Como o street style começou a vir para alta costura, a gente também tem que ter essa responsabilidade e aí cada um vai fazendo a sua parte. Eu acho que a gente não tem que ser radical nas coisas. Eu estava
fazendo uma pesquisa sobre como vai ser o consumo, né, daqui a algum tempo, e a gente tinha que ir num lugar onde as pessoas fossem educadas de forma diferente, porque a moda é diretamente relacionada ao momento político, econômico e social de um país. Então, eu estava fazendo uma reunião com o pessoal da Farfetch, que é um grande marketplace em inglês, e algumas marcas estavam perguntando como é que eu faço para entrar no Brasil, essa mesma questão que a gente está levantando para a Simone. Aí era generalizado, acho que tem que ser sexy. As pessoas têm a referência da brasileira como sexy. Eu fiz, talvez não sexy, mas se for feminino, tem muitas chances de você ter. Mas por quê? Porque a gente é um país de maioria católica, então tem todo um processo onde o perfil psicológico romântico ele tem uma grande abrangência. Isso é uma parte de um comprador. Então, na hora que a gente está indo levar essa moda brasileira, a gente tem um olhar diferente do que a gente vai ser consumido aqui, né? Então, como que a gente diferencia o que funciona no Brasil, o que funciona lá fora, ou melhor, como é que esse olhar de uma coleção que geralmente para o Brasil é maior, porque às vezes uma marca já estabelecida tem uma coleção grande, porque às vezes tem loja física, às vezes já tem há 20, 30 anos. Como é que é isso dessa marca, das pessoas que estão assistindo, que já tem uma marca internacional, entender que tem que começar? Eu acho que isso é um problema que a Simone tem, né? Opa, peraí, aqui você é conhecido, mas lá vamos começar passo a passo. Então, a Simone agora vai contar um pouco como é que é isso, né? É até um pouco engraçado isso, porque a gente fala, às vezes, né, uma marca é conhecida aqui no Brasil, e, às vezes, o próprio nome da marca, a gente não consegue levar esse nome para fora, porque, quando a gente coloca ele, principalmente, né, a gente pensando ele em inglês, não funciona. Então, eu digo que, quando você vai para o mercado internacional, quando uma marca está fazendo esse processo de expansão internacional, você também, de uma certa maneira, tem uma oportunidade de começar do zero. O que você quer mostrar, né? O que é? Porque, às vezes, aqui vem de uma empresa que já é há mais de 30 anos, da família, e você tem uma continuidade, porque você já tem aqueles compradores daqui. Então, no internacional, tem uma oportunidade também de você poder começar uma etapa nova da sua empresa. Mas eu acho que o mais importante disso, quando você pensa nessa marca, quando você vai para o mercado internacional, é preparação. Porque não importa o seu tamanho aqui no Brasil, no mercado internacional você está começando do zero. Então, com mais investimento ou com menos investimento, mas você está precisando fazer uma preparação para esse mercado. Nessa preparação, o produto tem que falar na frente. Não adianta você dizer, eu faço campanhas lindas, eu aqui no Brasil eu já vendo para mais de 300 pontos de venda, no internacional você tem que fazer a preparação, o produto tem que falar na frente. A gente fala dessa coisa do, tem que ser sensual porque é do Brasil. Não, mas se tem uma tendência do momento que tem essa sensualidade, é bem-vindo, por que não? Mas não obrigatoriamente. E como a gente está falando para realmente a gente pensar no comprador, a gente teve, nessa última edição da Coulter, com 560 marcas, que era um retorno do presencial, e nós tivemos 10 mil compradores em 3 dias. Então, você pensa assim, você não vai agradar a todo mundo, né? Então, a tua marca, você tem que ter uma presença muito forte, você tem que ter uma personalidade, o teu produto tem que estar certo, o teu preço tem que ser competitivo. Isso é uma outra coisa que é importante, que aqui no Brasil, a gente tem sempre um pouco a impressão, eu falo muito com as marcas, e todo mundo fala assim, agora meu preço está barato nos Estados Unidos, porque o dólar está alto. Não, não é isso. A marca brasileira ela não precisa ser barata, ela tem que ser competitiva. Então, toda essa preparação que a marca faz, ela para chegar nesse comprador, nesse momento certo, com o preço certo, com a sua imagem certa. Eu acho que esse que é o que você tem que pensar, que não é um ponto só, principalmente porque você não está falando com o mesmo tipo de comprador. Talvez aqui no Brasil, o Xavier pode falar um pouco melhor sobre isso, seja o mesmo comprador, um tipo mesmo do comprador que compra de norte a sul. No mercado americano, principalmente, você não tem um tipo de comprador. Então, você imagina, 560 marcas, num show que foi pequeno, agora, nessa volta presencial, 10 mil compradores, você não vai estar agradando a todo mundo. Então, você tem que imaginar quem é exatamente esse teu comprador que você está vendendo. Então, vamos colocar aí. Vocês que estão querendo abrir uma marca, cuidado com o nome. Né? Vejam se pode ser fácil, se você consegue colocar esse nome de forma oficial, porque depois que você aparece, alguém vai aparecer com o seu nome. Então, é muito importante que você tenha o domínio desse seu nome, que você assine esse domínio também nas redes sociais, em sites, para que você possa trabalhar ele e não ter que voltar. Outra coisa,
um calendário. É muito importante que um comprador se siga com um calendário de moda, que é um ponto fundamental. O que a gente não pode mudar? A data que vai haver a venda. E dessa data que vai ter as feiras ou os eventos, você vai fazer a conta de trás para frente, junto com o desenvolvimento de produto e estilo, para quê? Para que a coleção seja aprovada na data certa, para que, posteriormente, a sua equipe de desenvolvimento e compras da marca consiga ter a peça piloto no tempo certo, para que aí sim a gente possa fazer a venda. O sucesso de uma marca de moda está na soma de todos esses pontos sendo bem feitos. É como uma corrida do bastão. Não basta um jogador ser veloz. Todos têm que ser, senão você perde a corrida. E é isso que frustra. Às vezes eu pego marcas que fizeram coleções lindas na data errada. Às vezes tem marcas que fazem a coleção certa, porém não tem o fornecedor que vai entregar isso. E essa relação, né, e essa coisa do tempo e do time é fundamental para que a gente consiga fazer com que a sua marca circule. Quando a gente fala do comprador brasileiro, a gente está falando de um país muito grande territorialmente, com diferença social também muito grande. Então, as pessoas que estão consumindo moda, geralmente, ela tem um poder aquisitivo um pouco maior. Graças a Deus, a gente está tendo muitas marcas de departamento que pode atender o maior número de pessoas e cada vez mais eles estão levando moda, ou seja, a gente vai estar andando na rua e várias pessoas estão lá com as cores, com as silhuetas, com as texturas. Então, eu acho muito legal de ver a possibilidade, a democracia e a moda sendo mais democrática. Agora mesmo teve uma collab de uma marca internacional que deu possibilidade de várias pessoas poderem usar que jamais poderiam. Então, a gente vai vendo isso, esse desejo que vai saindo ali da ponta da pirâmide até a base, e cada vez mais pessoas gostando e usando moda. Essa compradora é realmente uma compradora mais exigente, é uma compradora que quer exclusividade. Então, isso até é um problema para todo mundo que tem marca, o comprador conseguir ter volume e, ao mesmo tempo, não vender para todo mundo. Eu acho que eu não sei como é que é esse impacto lá na compra internacional, porque aqui no Brasil é realmente um problema. As pessoas compram uma marca e não quer que venda para mais ninguém na cidade. Como funciona esse processo? Porque é um problema aqui, né, gente? Um dia eu ainda vou escrever um livro chamado A Dona da Praça e vou contar todas essas histórias para vocês. No mercado internacional é um pouco diferente. Aí eu vou falar no caso da Coulter, especificamente nos Estados Unidos, porque a gente tem um país gigantesco e diferente do Brasil, que também é um país muito grande, mas o poder de compra nos Estados Unidos é muito maior. Então, você tem, num evento, esse último evento, a gente teve 67% dos compradores, eles eram de boutiques, 18% de e-commerce, 12% de lojas de departamento. Então, só aí você já tem 3 diferentes tipos de compradores. Então, é claro que, quando a gente está falando de boutique, a gente também está falando, ela também vai ter, provavelmente, o seu e-commerce, mesmo pequeno, mas, nessa divisão, a gente já pega 3 tipos de compradores diferentes. Essa questão de você falar do dono da praça, né, isso tem menos lá nos Estados Unidos, a não ser que você faça realmente um produto que é especial para aquele... Alguns e-commerces, eles pedem isso, então eu quero que você desenvolva isso para mim dessa maneira, mas, no geral, você consegue, com a sua mesma coleção, pegar esses 3 tipos de compradores. Algumas vezes, um dos produtos que você vendeu para um e-commerce talvez não seja bom como estratégia você vender ele, pulverizar ele também, mas aí é uma estratégia que, muitas vezes, nem o comprador ele pede para você. É mais uma estratégia de empresa que você deveria fazer. Mas, em geral, a compra é bem pulverizada nesse sentido. A gente falou alguns momentos aqui sobre a precificação, né? Existe também uma diferença do preço por mercados, né? Igual como se fosse um McDonald's, por exemplo. Por que ele não custa a mesma coisa em Londres, no Brasil, lá em Portugal? Porque existe a diferença daquela cidade. Então, é muito importante que a gente faça um benchmark, que seria o estudo, né, sobre qual seria o seu concorrente, qual o preço médio por subdepartamento desses concorrentes, para que você entenda se você vai entrar com competitividade ou não naquele mercado. Eu fiz isso antes de fechar, na verdade, né, as viagens. Eu estava fazendo um trabalho para a Biuí de Portugal e era nítido, ela estava levando marcas brasileiras para lá e não estava girando tanto. Eles só esqueceram de saber quanto o português está disposto a gastar, né, por
por determinado tipo de produto. E aí a gente foi nas lojas de departamentos, a gente foi nas lojas multimarcas para entender ali qual é o espaço e o quanto a pessoa tem. Então, esse estudo é um estudo que o comprador tem que fazer. Qual é o preço que funciona na minha loja, no meu negócio? Aqui no Brasil, a gente não tem essa loja de departamento, a gente vai ter agora a primeira, que está chegando aqui, vai ter 10 mil metros quadrados, provavelmente no começo do ano que vem. Então, a gente vai ter essa loja, ainda não sabe se vai ser assinada por uma loja de departamento inglesa ou pelo marketplace, eles ainda estão definindo qual vai ser o nome, mas a gente tem as multimarcas e as monomarcas, e é bem dominado dessa história da monomarca. Mas, mesmo assim, toda marca que vai querer entrar no mercado, eu vou fazer um estudo. Quais seriam os concorrentes? Onde que a gente quer estar também? Porque caro e barato não é referência, né? A sua capacidade de negociação com o seu fornecedor não é o que define quanto vai custar esse produto, né? Então, e sim, a sua estratégia de mídia, de marca e de posicionamento da marca. Então, é muito relativo isso da gente. A coleção é grande ou é pequena? Em relação a quê? Então, a gente tem que entender qual o tamanho ideal de coleção na hora que a gente vai construir. Quais seriam os preços ideais pelas partes de cima, parte de baixo, pelos vestidos, pelos acessórios, que horas eu coloco que tipo de produto, onde eu sou mais competitivo. Então, isso tudo pesa na hora que, por exemplo, a Simone ou eu, a gente está fazendo curadoria das marcas, né? Não necessariamente a gente quer aquela coleção inteira, né? Porque a gente acha que só um pedaço dessa coleção vai estar no momento da gente fazer esse trabalho. Então, o estudo de benchmark, antes de vocês precificarem e fazerem a coleção como um todo, o calendário de moda é fundamental. E eu queria entender mais especificamente, Simone, por exemplo, eu quero levar uma marca, por exemplo, eu tenho a Fabi Freixo, que está com a coleção de inverno, e você olhou, vamos fazer uma análise real, como seria, né? Que data que seria a ideal, quando que ela exporia e quando ela entregaria lá. Faz de conta, a gente está fazendo agora de uma coleção que a gente lançou de inverno, de uma marca, e ela vai fazer esse exercício aqui para que vocês entendam de forma mais didática. Eu penso, assim como essa marca, exatamente como ele falou, eu vi a coleção, então a gente está trabalhando com um tecido que é bem leve, mas, ao mesmo tempo, se eu estiver pensando nos Estados Unidos, num país gigantesco, no norte vai fazer muito frio, a gente está falando de coleção de inverno, lançamento de inverno. No norte vai estar muito frio, mas no sul não vai estar, né? A Flórida é como se fosse a maioria como se fosse o Rio de Janeiro, não faz realmente frio, né? A não ser essa semana. Então, num caso, uma coleção como essa, eu, por exemplo, como estratégia, eu já imaginaria pegar toda a parte que é da estampa mais escura e ter ela para entrega do ano, do semestre inteiro, né, que seja realmente do inverno inteiro, mas eu pegaria, talvez, as estampas mais claras e veria se haveria uma possibilidade da gente fazer uma entrega mais cedo. Então, isso é uma coisa que você pode fazer também aqui com a marca. Como você já tem o mostruário pronto aqui, você já tem essa capacidade de produção da sua coleção, por que não dividir ela em 2 entregas no mercado internacional? Isso é uma possibilidade também de ser feita. Então, cada caso dá para ser estudado. Às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho coleção de inverno. Então, tem sim, vamos trabalhar ela diferente, vamos trabalhar ela com uma entrega que você entrega talvez uma parte do seu inverno ainda quando é verão no mercado internacional. Existem estratégias que você pode fazer. Então, e aí, voltando, pegando assim um gancho ainda que você falou do preço, que eu acho importante, uma coisa que o comprador vê muito no mercado internacional, e eu acho importante para os compradores aqui pensarem também, teve essa tendência toda agora da gente usar o conjunto, né? Um tempo atrás, ninguém falava de conjunto, né? Aí, de repente, você tem de falar a parte de baixo com a parte de cima toda combinada. Incrível, aí a pessoa faz a parte de cima, bota um preço. Depois faz a parte de baixo, coloca outro preço. Só que ele não pensa que quando você está vendendo ele, você vai vender ele junto. No mercado internacional, né, quando a gente fala do tailleur, quando a gente fala do set, ele vai fazer a conta daquela parte de cima com aquela parte de baixo. E isso tem que ter um preço final que ele é fixo. Então, não quer dizer que assim, o blazer está um pouquinho mais caro, a calça está um pouquinho mais cara, mas tudo bem. Não, porque o comprador ele vai ver o preço dos 2 juntos e vai falar, está fora do mercado. Então, eu acho que isso é importante também para os compradores pensarem, quando você for olhar a coleção, o comprador internacional, ele compra
a parte de cima, a parte de baixo e, normalmente, a terceira peça também. Então, quando você vai apresentar, a marca está apresentando a coleção, ela já tem que apresentar nesse mix como esse comprador vê a coleção. Então, não adianta você falar, eu estou vendendo esse blazer e eu não tenho a parte de baixo. Eu estou vendendo essa camisa, eu não tenho a parte de baixo. Eu tenho a parte de baixo, mas eu não tenho a parte de cima. Isso tem que ser pensado. E, além da gente falar do preço, a gente diz assim, o valor, acho que foi um pouco que o Xavier estava falando também, do valor percebido do seu produto. Porque aqui no Brasil, como as marcas já são, algumas vezes, né, mais conhecidas, tem um nome no mercado, ela coloca todo aquele marketing que ela fez aqui no Brasil em cima do valor do produto. Só que no mercado internacional ele não está vindo com esse nome. Então, na hora que você olha o produto, você vê o valor percebido do produto. Não, mas que tecido que você trabalhou aqui? Não, não é pelo valor do tecido, eu não conheço a sua marca, não, ele não vale, não tem esse valor percebido. Então, acho que isso é uma outra questão para a gente pensar no valor do produto também, que a pessoa quer transportar exatamente o preço daqui do Brasil para o mercado internacional, e não pode ser feito assim, tem que ser feito um estudo. Outra coisa interessante é o que teria capilaridade no mercado internacional. A gente já sabe que a moda praia brasileira faz muito sucesso, inclusive tem esse problema do set, da parte de baixo com a parte de cima, os tamanhos também, isso é uma coisa que a gente foi exercitando. Mas, além do biquíni, o brasileiro adora um jeans. Nós somos um dos maiores consumidores de jeans do mundo e também um dos maiores produtores de jeans do mundo. Você agora teve a oportunidade de levar algumas marcas de jeans, que temos várias e muito interessantes. E como é que foi isso? Há muito tempo atrás eu já tinha falado, será que a gente não consegue passar essa coisa da brasilidade no jeans? E aí você teve experiências mais próximas agora na Cotter, e eu queria saber um pouco disso, como é que foi essa impressão das nossas marcas de jeans, porque é um segmento que a gente tem aqui, a gente faz muito bem, porque o nosso algodão é muito bom, e a gente vai saber da Simone agora o que é que ela acha. Vamos levar o jeans para o mundo igual a gente fez com o biquíni? A questão do jeans, principalmente no mercado americano, ela é um pouquinho mais complicada, porque a competitividade é muito grande no mercado americano. E nós não somos referências nesse jeans como marca contemporânea, como design ainda. Então, assim, para eles é novo de ver uma marca de jeans brasileira que tenha design. Então, isso ainda é um exercício que a gente tem que fazer, a gente precisa muito, né, de levar mais marcas e fazer esse trabalho com mais continuidade. Ainda no mercado internacional, o jeans ele é muito conhecido como a gente vende como tecido, né? E aí tem as feiras que são sourcing, que são as feiras realmente que você vende só o tecido. É muito conhecido o Brasil nesse segmento, mas como o jeans pronto ainda é um exercício que a gente tem que fazer, e eu gostaria de ter cada vez mais marcas para a gente mostrar mais todo esse talento que a gente tem muita marca de jeans bacana aqui no Brasil. Já na parte de swimwear, eu vou fazer um pouquinho uma crítica aqui. Eu acredito que nós somos referências no swimwear. A gente fez agora, presencialmente, já voltou para Miami com a feira Destination by Coterie. Foi muito bacana, os compradores voltaram, eles queriam ver as marcas brasileiras de swimwear e de resortwear também, que foi bem importante, essa roupa de férias, vamos dizer assim. Mas eu acredito que, ainda aqui no Brasil, a gente precisa melhorar essa parte de entender no mercado internacional quantas marcas estão fazendo um beachwear muito bom. E aí a gente dá o exemplo, né, as colombianas vieram muito fortes, a gente tem marcas da Austrália muito fortes também na parte de swimwear. Então, eu acho que a gente tem que correr um pouco atrás, ficar menos na nossa fama do biquíni brasileiro e ir atrás e fazer novas modelagens, trabalhar com um produto, né, realmente premium, que entrega mais do que o que a gente já está acostumado, do nosso sexy, bacana, colorido. Eu acho que tem muito mais a explorar, e o potencial está todo aqui, porque nós somos muito criativos, e quando a gente fala no beachwear brasileiro, imediatamente tem uma atração. Na Destination de Miami, nós fomos com 8 marcas de swimwear e os compradores estavam ávidos por ver novas marcas. Tinha algumas marcas, né, já reconhecidas no Brasil, mas a gente tinha marcas novas também, e esse comprador ele estava ávido. A gente teve compras assim, desde boutiques incríveis até pequenas boutiques na Jamaica, Anthropologie, todos os compradores estavam querendo ver essas marcas novas, mas eu acho que a gente ainda pode fazer mais.
Tem outro ponto também muito importante na hora que a gente vai ganhar o mercado internacional, que eu quero que a Simone explique, que é o seguinte. Aqui no Brasil, a compradora tende a comprar todos os segmentos. Então, ela compra sapato, ela compra biju, ela compra biquíni, ela compra masculino, feminino, porque a gente tem lojas multimarcas grandes, mas não tem as lojas de departamento. O que faz muito volume nas compras internacionais são essas lojas de departamentos, que são grandes, são prédios inteiros, e cada andar tem um segmento diferente, setorizados, onde os compradores compram de forma focada. Então, como que seria isso? Por exemplo, se você faz uma feira aqui, um salão como o nosso salão tem todos os segmentos. Por quê? Porque eu entendo que a compradora compra tudo. Quando a gente vai numa feira internacional, os compradores vão focados. Como funciona isso? Como você sente mais de diferença em relação ao produto em si, né? Eu tenho um mix de produto enorme, mas esse comprador só compra biquíni, aquele ali só compra o casual. Como funciona isso para você? É exatamente assim como o Xavier está falando. A gente tem até num momento que tem o comprador que só compra a parte de baixo, o outro só compra a parte de cima, e depois eles se unem para encontrar, para ver o que cada um está comprando e aí fazer o set. Isso realmente assim nos compradores muito grandes e nas lojas de departamento. As boutiques ainda funcionam um pouco como é aqui no Brasil, que a mesma compradora da boutique, ela compra desde o acessório até o beachwear, até a moda e calçado. Ela vai pela feira e ela compra de todos os segmentos. Tem aquela, então, quando a gente fala 67% dos compradores da Coultre são boutiques, você imagina que é essa mesma compradora que ela vai rodar toda a feira procurando o mix da loja dela. Quando a gente vai para as lojas de departamento e para os e-commerce, principalmente, aí, nessa hora, os compradores eles são bem divididos. Então, quando a gente estava em Miami, a gente viu um comprador, por exemplo, da Anthropologie, como foi esse exemplo, ela estava ali só para comprar o beachwear. Do lado, a gente tinha uma marca de acessórios super incrível, ela passou, ela achou lindo, mas ela falou, eu não compro acessórios, eu vou falar com a outra compradora que eu conheço, que eu achei isso bem bacana, mas eu vou pedir para ela voltar aqui. Aí, do lado, tinha uma outra marca de bolsas brasileiras também, que ela falou, nossa, que lindo, isso seria lindo, mas não, como não é da área de beachwear, eu também não posso comprar. Eu tenho que falar com a outra compradora para voltar aqui. É bem segmentado mesmo. Então, e essa profissão de comprador é uma profissão dos sonhos, na verdade, né? Quando eu era diretor de compras internacional, todo mundo queria ter o meu cargo. Você viaja, você negocia. E o comprador também do desenvolvimento de produto viaja muito para buscar, para prospectar, assim como o comprador das marcas prontas. Só que o que a gente tem que ficar atento é sobre a margem, né? Qual é esse papel principal do comprador? É ser lucrativo. Inclusive, esses compradores que ela está falando, eles competem por verbas dentro daquela empresa. Então, ela tinha que ser muito amiga dessa compradora de acessório. Por quê? Porque se essa marca é muito boa, ela pode tirar a verba dela para usar de acessório. Então, existe uma competitividade porque eles são remunerados pelo giro, pela venda e pela margem. Margem é o que realmente fica nos cofres da empresa. Então, eles precisam ter performance em relação a quanto de margem, ou seja, um comprador que tem que remarcar muito, ele comprou errado. O comprador também, quando compra e falta, ele também comprou errado. Então, é uma profissão muito solitária, é uma profissão de exercício, porque você está sempre testando um produto, testando um tamanho, mas... Inclusive, aqui no Senac tem um livro chamado Comprador de Moda. Eu tinha buscado muito uma edição que tivesse em português. E aqui tem, inclusive, eu já comprei vários e dei vários de presente. Inclusive, eu fiz com a minha equipe, os meus gestores de venda, porque, às vezes, os gestores de venda vêm do varejo, né, que você está vendendo uma peça. Um gestor de venda do atacado, ele está atendendo um empresário que ele está investindo o dinheiro dele e quer esse dinheiro de volta. Então, o olhar é um olhar diferente, né? Os argumentos são argumentos diferentes. Então, eu peguei esse livro, Comprador de Moda, que é daqui, e a gente fez todos os capítulos para que os meus gestores entendam como pensa um comprador, né? Como você consegue contornar objeções em relação a essa... que ele não está querendo comprar aquele vestido, ele quer comprar 50 vestidos, quer receber tal data e quer ter aquela margem. Aqui no Brasil, as pessoas querem uma margem determinada. Prazos de pagamento também, que são muito importantes. Como funciona isso para o comprador internacional? Como isso impacta em relação a preço? Como você controla isso? O comprador internacional, a gente está falando aqui de comprador,
Tem o glamour das viagens, né? Todo mundo adora, mas assim, esse glamour ele dura bem pouco, porque a temporada de moda, assim, né? Se ele for um comprador realmente que vai fazer todas as temporadas, ele vai até viajar um mês, né? Agora que a gente está podendo viajar novamente, né? Uma semana de moda em cada um dos países. Mas acabou aquela temporada de moda, né, que você está visitando os salões de moda, que é incrível, os showrooms, as feiras, ele volta lá para a mesinha dele e tem que fazer conta, e faz muita conta. Primeiro porque, como o Xavier estava falando, né, ele tem um budget para comprar, ele não pode inventar da cabeça dele, eu adorei esse vestido, então ele está um pouquinho caro, não tem problema, eu pago mesmo assim. Isso não existe. Ele tem um limite do quanto ele pode comprar, ele tem um limite até quando que ele pode negociar, né? Então, uma margem ali que ele pode negociar um pouco. Então, por isso que a gente fala do seu preço estar certo desde o começo, porque se o teu preço está muito fora, esse comprador ele não vai nem querer negociar com você, ele vai simplesmente passar, ele vai falar, não, isso aqui não dá para mim, porque eu não consigo negociar, eu não consigo colocar uma margem de marketing, eu não consigo depois fazer uma negociação se eu precisar que ele vá para a liquidação. Então, por isso que a gente fala, o preço já tem que estar certo lá no começo, para você poder depois ter esse comprador que vai fazer alguma negociação com você. Mas principalmente os compradores grandes, eles já têm uma tabela muito fixa do preço dele. Então, assim, ele diz, assim, o meu vestido ele tem que custar no ponto final de venda até $350. A minha camisa ele tem que custar até tal preço. E eu acho que também é uma outra coisa que a gente fala muito, assim, né, qual camisa com qual preço. O comprador internacional, falando dessa profissionalização, né, do comprador, ele é um comprador que ele sabe o preço do tecido. Então, a gente tem, às vezes, eu vejo algumas coleções aqui no Brasil e a pessoa fala assim, mas isso aqui é uma camisa de seda, por isso que ela custa caro. É uma camisa de seda, ela tem uma estampa exclusiva, então, por isso ela é cara. Esse comprador internacional, ele sabe quanto custa o metro da seda. A sua estampa, ela ser original, isso não é um diferencial no mercado internacional. Todo mundo faz uma estampa bacana, estamparia, né, de um desenho bacana, a não sei que você esteja falando do desenho, eu consegui usar o Tarsila na Amaral, um nome que seja realmente do Brasil, conhecido internacional, você tem uma estampa exclusiva, não é um diferencial no teu produto. Então, esse comprador, ele entende tudo isso e ele bota na ponta do lápis exatamente quanto custou o metro do teu tecido, uma estamparia que é bacana, isso aqui para a sua produção, então, por que vai custar? Então, a gente tem que entender que esse comprador, ele estudou, ele estuda, ele sabe preço de tudo. Então, quando ele olha o seu produto, ele faz um raio-x, assim, ele faz a composição do teu preço. É fundamental esse comprador saber o que vai estar acontecendo o futuro do consumo, né? Quais são os grandes trends, mas principalmente o que funciona para o negócio dele. Às vezes você acabou de ter essa semana de moda e você vai ter nos resumos das semanas de moda o que aconteceu, mas nem tudo funciona para a tua cliente. Então, o que é que desses 20, 30 trends que aconteceram funciona? Depois, que preço o teu cliente está acostumado? Isso um comprador faz analisando a venda do ano passado e do ano retrasado, estação a estação, por subdepartamentos, para entender o que funciona, porque não adianta você entrar com preço alto. Existe ainda, acima do comprador, o head buyer, que é aquele que coordena os compradores, que ele pode dividir entre masculino, feminino, kids, acessórios. E o que é a primeira coisa que a gente faz no sistema? Prender qual seria a margem mínima e a data da remarcação, porque um comprador ele pode comprar uma coisa mais cara e remarcar. Então, se ele não tem a ação de botar nenhum pedido para dentro com a margem menor do que a que a empresa precisa e não pode remarcar sem autorização do head buyer, a empresa, então, protege o seu patrimônio, porque na hora que você compra esse produto, ele vira o patrimônio da empresa. O seu estoque é o seu grande cofre, a sua caixa forte. E a gente tem que olhar ele com um olhar muito analítico, onde a gente acertou e quando a gente erra. Então, esse olhar de que gosto de moda, tenho um bom gosto, eu sou um bom comprador, não. Ter bom gosto e estudar essas tendências é a ponta do iceberg. Um bom comprador é aquele que analisa o que recebeu, acompanha e corrige para as próximas compras. Que esse é um ponto também que eu sou super curioso, que a gente vai aproveitar que a Simone está aqui, vamos usar essa consultoria dela, aproveitem, anotem tudo aí. Que é o seguinte, a gente realmente é muito forte em relação ao verão. Por quê? Vivemos um país tropical.
E eu sei que o comprador internacional ele reserva uma verba para uma marca e você tem que dar continuidade. Como é que essa sua responsabilidade em relação à diferença de uma coleção que no verão pode ser grande, com impacto visual e de consumo maior, do que quando a gente vai apresentar essa mesma coleção no inverno para esse comprador e talvez não supra, né, aquela necessidade de temperatura que esses países internacionais têm. Isso acontece? Como funciona isso? Eu acho, Xavier, que isso já mudou bastante, vamos falar de quando a gente começou, para como é esse momento atual. Nós temos hoje uma tendência dentro do mercado, que é uma tendência das coleções de atemporalidade. Então, cada vez mais esse comprador, e o público mesmo, né, o consumidor mesmo, ele está procurando um produto que ele tenha vida longa. Isso é uma tendência muito forte nesse momento, e as marcas internacionais estão cada vez mais pensando nesse produto, que ele possa ter, realmente, viver as duas estações. Então, nós temos, por exemplo, até daqui do Brasil, uma marca do Salão Casa Moda incrível, que faz a couturier também, ela faz roupa de couro. Então, ela tem um couro do inverno, aí você fala, mas ninguém vende couro no verão. Ela faz coleções lindíssimas de couro para o verão. E depois a gente pensa assim, né, num país grande como os Estados Unidos, ou você pensa, né, no mundo todo, não faz a mesma temperatura em todos os lugares. Então, é possível a compradora que ela gosta de comprar a roupa de couro, que ela olha, ela compra verão e ela compra inverno. Cores diferentes, tendências diferentes, mas você vê de uma estação para outra. A maior dificuldade fica ainda na parte de beachwear. Esse é o mais difícil de fazer uma transição do verão para o inverno, mas cada vez mais as marcas de beachwear estão fazendo também roupas. E o mais importante para você mostrar para esse comprador internacional, para o seu cliente internacional, é que você tem continuidade. Então, muitas marcas de tricô daqui do Brasil, o tricô é muito forte no mercado internacional, o nosso tricô brasileiro é muito bom, e ele é um produto que ele vai do verão para o inverno. Então, você tem que só pensar o seguinte, às vezes a marca diz assim, eu não tenho esse tricô do inverno que o comprador está procurando. Tem sim, porque as mulheres, cada vez mais no mercado internacional, a gente vê, elas se vestem muito em camadas. Então, você não precisa ter um tricô super quente, de uma lã muito forte, porque ela vai colocar mais uma, duas peças por cima. Então, isso eu acho que é um erro das marcas aqui brasileiras, acharem que ela não tem uma coleção para o inverno ou vice-versa. Eu sou um tricô muito pesado, então eu não vou ter uma coleção de verão. Não é isso. Normalmente, a maior parte da coleção brasileira ela é totalmente adaptada para o mercado internacional. Não chega a ser um problema. Eu acho que é mais um problema na nossa cabeça, de que nós acreditamos, eu sou uma marca de verão, eu não tenho produto de inverno, ou vice-versa. Existe um momento ideal para a gente começar a pensar na internacionalização da marca, porque o Brasil é um mercado grande, né? As pessoas consomem, acho que essa marca pode conseguir ter uma capilaridade grande, mas em que momento você acha? Por exemplo, às vezes eu vejo uma marca que acabou de nascer e eu olho assim e falo assim, nossa, essa marca já podia ganhar o mundo. Que é o caso da própria Gonzalo, que é uma marca que faz um trabalho lindo desde o sertão do Cariri até o litoral, né, com as mulheres, um artesanato, por exemplo, é uma marca nova, mas que eu acho que ela tem a cara de ganhar o mundo. Como é que funciona isso? Né? Como é que a gente convence, às vezes, nossa, mas eu nem entrei aqui no mercado brasileiro, será que a minha estratégia é lá? Porque quem disse que você tem que começar aqui? Às vezes, o segmento que você gosta, que você ama, às vezes tem um mercado pequeno no Brasil, mas lá fora funciona. Então, a gente tem que abrir essa mente e imaginar que o mundo está aí para a gente explorar. Nós temos marcas aqui no Brasil de que elas fazem mercado internacional e elas praticamente não vendem aqui no mercado nacional. Ou aqui no mercado nacional elas vendem no e-commerce próprio delas, quase uma venda muito mais de WhatsApp ou do Instagram direto, e ela não faz o mercado nacional e faz muito sucesso no mercado internacional. Então, nós temos esses casos de marcas que as pessoas, às vezes, quase não conhecem aqui. Marcas pequenas, mas hoje em dia, como muitas marcas já nascem com essa cabeça de ser globalizado, então nós temos marcas novas aqui no Brasil que já nascem pensando no mercado internacional. Eu fico surpreendida quantas marcas me procuram e eu olho e falo, nossa, mas você já está pronta? E a pessoa falou, não, quando pensei, eu já pensei na marca, no nome, no logo, em tudo, de como que vai ser no mercado internacional. Então, eu não vejo nenhum problema na questão da marca ser nova.
aonde eu acho que é a maior diferença, se ela vai estar preparada ou não para ir para o mercado internacional, e nesse momento, principalmente para as marcas que trabalham com produto muito artesanal, é se você vai ter produção. Eu acho que essa é uma questão que você tem que fazer. O Xavier falou um pouquinho lá no começo, né? Quem são os seus fornecedores, o quanto você tem de confiança nesses seus fornecedores, porque o mais importante, é muito difícil vender no mercado internacional, mas o pior de tudo é você vender e não entregar. Outro ponto também é que, quando a gente vai vender no mercado internacional, existe um controle de qualidade mais forte. Eu cheguei a internacionalizar uma marca aqui do Brasil, e numa loja de apartamento americana, a Saks, eles tinham todo um sistema, desde a caixa, tinha um padrão, até quanto poderia ter de diferença em relação aos tamanhos, à ampliação. E outro ponto, vamos fazer um 2 em 1 aqui com a Simone, que é o seguinte: como é que é essa conversão de tamanho e também esse controle de qualidade? Conversão de tamanho é uma questão muito séria aqui no Brasil. Às vezes, eu entro numa marca e eu visto manequim 42, aí eu chego na marca e a pessoa super feliz, a vendedora diz assim para mim: não, você vai caber no 38. Eu falo: não, eu não quero caber no 38, eu quero caber no meu tamanho. O tamanho, ele existe um padrão, existe uma regra para tamanho. Então, quem está produzindo aqui no Brasil não pode inventar da cabeça dele a altura que ele vai fazer, do tamanho de perna. Isso é uma coisa que aqui no Brasil também as pessoas acham que é lindo, botar uma calça bem longa, porque aí a mulher vai usar de salto. Mas você tem que pensar que no mercado americano, as pessoas não fazem bainha, elas não levam na costureira, como a gente tem o hábito aqui no Brasil. E quando elas compram, principalmente no online, foi o que a gente falou, a gente pega numa feira como a Coulter e você vai ter 18%, né, vai ter 16%, por exemplo, de compradores que estão comprando para vender somente online. Você não pode chegar lá e vender uma calça que ela tem mais 5, 10 centímetros a mais no comprimento dela, porque você acha que a mulher vai fazer uma bainha ou ela vai querer usar com um salto muito alto e aí vai fazer. Você tem um tamanho certo para você fazer. Então, o controle de qualidade é muito importante, até porque esse comprador internacional, ele é muito exigente. Se não chegar exatamente como ele comprou, ele devolve. Exatamente isso. E talvez você perca esse fornecedor que foi tão difícil de conquistar, né? Que a gente fez todo um trabalho e aí, naquele detalhe que não é um detalhe, é a gente cumprir com o que a gente combinou na entrega. Isso da gente errar no tamanho é uma coisa generalizada, né? O fato da mulher querer estar sempre um tamanho menor, não todas, mas a gente tinha essa coisa, então as marcas, no geral, começaram a mentir os tamanhos. E isso impacta de forma absurda no online, né? Então, eu até fico aqui falando: Senac, vamos fazer um sistema de medidas aí para que a gente tenha pelo menos um básico, né? Para que as pessoas obedeçam. Isso vai melhorar a sua venda, vai melhorar principalmente a sua venda no online. A Simone tocou num ponto também que é super importante, que é a diferença no olhar e do mix de produto de um comprador de loja física e um comprador de loja online. O que muda na hora que a gente vai fazer esse mix e o que muda nesse olhar desse comprador do mix para eu compro para um site ou eu compro para uma loja física? Existe isso, você sente? Eu acho que, depois desse 1 ano que a gente teve de compra online, eu acho que a gente tem um novo momento agora dentro dessa categoria. Eu acho que todo mundo agora tem que estar pensando, todas as marcas têm que imaginar de que você está vendendo online, porque até a pequena boutique, ela agora, quando ela viu que ela teve que ficar fechada e ela tinha que fazer a venda dela enviando ou colocando, né, abrindo e-commerce, quantos e-commerces abriram de um dia para o outro, né? Então, você tem que imaginar que agora, na minha concepção do comprador, ele agora imagina que ele sempre vai estar vendendo também online. Eu não acredito na Coulter, a gente viu isso, né? Os compradores, o quanto eles queriam ver novamente as coleções, o quanto eles queriam estar presente no show, tocar, encontrar com o seu fornecedor, né? Com a marca que ele já conhecia, conhecer marcas novas, mas depois ele voltava para o conforto dele para colocar o pedido depois. Então, eu acredito que não tem mais como você não
não pensar num momento online para o seu produto. O seu produto tem que estar pronto, fotografado, mesmo que você vai fazer um salão casa-moda, que você esteja pronto ali para mostrar ele ao vivo, vai ter sempre um momento que você vai ter que fazer online. Essa venda ela é, né, no atacado para esse comprador que vai completar essa venda online, e depois para o seu consumidor final também. Você tem que estar preparado de que ele não vai estar na sua loja experimentando, comprando ali naquele momento. Então, a parte de modelagem de tamanho é fundamental. Eu tenho a oportunidade de ter como cliente todos os maiores sites aqui do Brasil, alguns internacionais e compradores também, e eu vi desde o início aquela compra, quando comprava como se fosse loja física, e no site, às vezes, você vai procurando uma coisa específica, um produto, né? Então, eu quero uma calça ou eu quero um vestido, e também as diferenças de nuances de cor. Cores muito próximas, talvez funcione em loja física, que eu estou ali com a luz. No online, às vezes, não funciona. Ou muita textura. Essa coisa, por exemplo, a moda festa, que teve um impacto absurdo agora, com a pandemia, e aí volta a acontecer, porque as festas voltaram, mas também é algo que demora um pouco para girar no online. E sobre isso, eu vejo uma capilaridade de moda festa brasileira, principalmente ali no Dubai, o Emirates. Existe ali, né, uma demanda da nossa moda festa que podia ser uma saída para quem tem uma moda festa que pode estar assistindo aqui a gente, de internacionalizar, porque eu sinto que eles procuram. Quando vem comprador internacional aqui que a gente recebe, eles procuram moda festa, por incrível que pareça, e vende, né? Eu acredito que esse comprador ele ainda está comprando online até essa edição passada. Eu acho que esse retorno total desse comprador vindo pessoalmente. Então, mais uma vez, importante você ter o material todo pronto. Quando você vai fotografar, não fotografar tudo em preto, que não fica tão bem, a gente não consegue ver os detalhes. Então, tudo isso tem que ser pensado ali na hora que você faz esse produto incrível, mas olha ali, se você fosse o comprador, você está olhando aquela foto daquele vestido incrível todo em preto, você não vê a renda, você não vê se tem babado, você não vê se tem nada. Então, não está bem fotografado, não vai vender. A gente tem esse comprador de festa, a gente tem, realmente, os Emirados são uns grandes compradores, né, daqui do Brasil, inclusive lojas de departamento lá compram da gente muito bem, de marcas brasileiras, mas eu acredito que a gente precisa ainda fazer esse exercício de estar pronto para mostrar para esse comprador tudo muito pronto. Eu acho que a questão da festa, o pessoal fez uma parada ali, né? Alguns se adaptaram, outros realmente não continuaram, e eu acho que vai ter uma volta que a gente tem que ver como que essas marcas estão voltando. Eu ainda não vi tanto essas marcas de festa voltando adaptadas para esse novo momento. Vocês não estão entendendo essa consultoria de expansão internacional que a gente está tendo aqui. A gente vai mais a fundo. A gente vai perguntar o seguinte: existem vários mercados interessados em produtos brasileiros, e a gente também sonha em vender em alguns lugares. Por exemplo, no Japão, aí a gente tem a Europa, a gente tem os Estados Unidos, que, na verdade, é o que todo mundo quer quando você ganha escala, mas existem algumas diferenças de modelagens, por exemplo, que acontecem na Europa, no Japão, principalmente, e nos Estados Unidos. Me conta um pouco se você sente isso em relação a esses mercados, e quais seriam essas principais pontuações em relação a modelo, modelagem. Nos Estados Unidos, a gente não sente nem tanto essa diferença, né? A gente consegue adaptar muito. O produto brasileiro chega muito adaptado, né? As marcas brasileiras chegam muito adaptadas para o mercado americano. A gente tem que fazer pouquíssimas adaptações. Agora, coleções, por exemplo, que trabalham praticamente 80% da coleção são todas de longos. A gente tem, né, tem muitas marcas brasileiras que, quando fazem os vestidos, trabalha principalmente no vestido longo. Se você quer vender no Japão um vestido longo, você não vai entrar. Emirados Árabes, eu acho que uma das principais características que eu acho que é muito importante, e nós temos muito bons clientes, é você poder adaptar o seu produto. Então, talvez você poder fazer uma manga um pouco mais longa, talvez poder fazer um comprimento um pouco mais longo. São pequenas adaptações. Nós temos marcas brasileiras que já fazem esse produto, já vão para a feira com a variação. Então, se eu vou ter um vestido midi, ele custa tal preço, se ele for longo, ele custa esse preço. Eu tenho ele em manga curta, nesse preço, se ele for manga longa, ele já está nesse preço. Então, a marca já vai preparada, porque ela sabe que vai fazer esse atendimento desse comprador, então ela já vai com o preço pronto, não tem que ficar voltando depois. Então, eu acho que essa adaptação do teu produto, já estar com esse preço, é muito importante, já no mercado internacional.
Muitas marcas fazem essa parte de adaptação, e outras elas já vão com esse produto nas duas versões. Quando a gente vai para uma feira internacional, isso é uma questão que você deveria consultar antes de você ir. Numa Coterie, por exemplo, a gente sempre teve numa faixa de 70% dos compradores são os compradores domésticos dos Estados Unidos e 30% do internacional. Eu quero saber mais detalhe, quem é esse comprador internacional dentro do mercado americano? Eu tenho essas informações sempre para passar para a marca, porque você imagina, eu acredito que eu tenho potencial para vender para o Japão. Quanto é do Japão dentro dessa feira? Vale a pena eu ir com esse produto também para esse mercado? Então, acho que essa pesquisa toda você faz imaginando quem é esse comprador que está lá na frente. E todos esses números existem. Eu sei que aqui no Senac vocês tiveram uma palestra também do Tex Brasil, da ABIT, que veio. Eles têm esses números, a gente tem nos programas de exportação esses números também. Então, eu acho muito importante o comprador imaginar, né, ou a marca daqui do Brasil e saber, antes de você viajar, quem é o comprador que eu vou ver. Por isso a importância de a gente ter profissionais que nos ajudem para que você não erre, para que você já corrija. Porque eu fui abrir um showroom no Canadá, por exemplo, na verdade eu queria entrar nos Estados Unidos, mas eu fiz, vou pelo Canadá porque eu já corrijo e aí não erro nos Estados Unidos. E essa coisa de usar peças que usassem com sutiã, que chama de bra friendly. E aí a gente já corrigiu algumas coisas. Eles têm como se fosse um black book ali, com as precificações que eles já pagam. Eu falei, Xavier, se você me der de graça, eu não posso comprar, porque nós somos capital aberto, por exemplo, Saks. E eu falo assim, uma roupa tem que custar aqui. Se você consegue estar nessa faixa de preço, eu te compro. Senão, eu não consigo, porque está fora do meu price point. E aí, depois também eu fui abrir um showroom lá no Japão. E lá a gente teve que criar um PP. Então, são decisões também que a empresa tem que estar tomando para não ter que querer fazer tudo, né? Então, agora está no momento de eu dar esse passo. O que diferencia principalmente o consumidor e esses compradores, que você agora teve um bate e volta, não sei como a Simone conseguiu, ela estava lá em Nova York, eu estava indo para Paris Xavier, não sei se eu vou conseguir chegar lá, e a gente encontrou na Premier Classe lá. Muito obrigado, inclusive, pelo convite, foi muito bem recebido na porta pela Simone. E essa diferença desse consumidor também, né? A francesa, ela é mais exigente, ela consome menos, a americana é mais fácil, porque existe essa lenda também, vamos quebrar essa lenda aqui com a Simone Jordão. Não é lenda. Normalmente, quando a gente está no mercado, o mercado americano ele tem uma tendência a responder mais rápido a produtos novos, eles têm uma tendência eles têm um consumo maior. Então, acaba que a gente vende mais nos Estados Unidos. Agora, a Europa ela também é muito boa, principalmente para marcas que são de designer. Na hora de você entrar com um produto muito específico, é muito bom. O Xavier, como ele falou, ele estava lá em Paris, ele viu, assim, tem muitos designers bacanas. Os brasileiros chegaram lá, a gente conseguiu assim, uma coisa que foi recorde, porque realmente assim, abriu a França e todo mundo que estava assim, já um pouquinho pronto, se preparou rapidamente e foi. Então, nós tivemos showrooms, tivemos marcas autorais lá na França também, e foi bom para todo mundo. Eu acho que a gente tem que falar de um momento atual, né? Eu já trabalho há mais de 20 anos no mercado internacional, mas eu acho que a gente tem fazendo um aprendizado novo, né, nesse momento. Eu consegui fazer todos os eventos presenciais que voltaram agora, desde a Destination by Coterie em Miami em julho, depois eu fiz setembro na Coterie em Nova York e terminei a temporada em Paris, em outubro. E o que eu vi, principalmente desse comprador, é que ele está pronto para ver marcas novas. Eu acho que esse é um momento muito bom para as marcas brasileiras, porque eles saíram da zona de conforto, vamos dizer assim, né? Não só os compradores queriam ir, né, para ver marcas novas agora, como, de uma certa maneira, teve um empurrão lá e falou, olha, a gente está aqui há um ano no nosso e-commerce vendendo praticamente as mesmas marcas, está na hora de trazer alguém novo. Então, dos dois mercados, eu vejo, mesmo com as diferenças que a gente normalmente vê os Estados Unidos voltando mais rápido do que a Europa, eu senti os dois mercados muito abertos. Maravilha. Então, vocês estão aqui assistindo, devem estar com algumas perguntas, a gente vai abrir agora um pouco para responder algumas perguntas, caso vocês tenham. A gente falou muito sobre datas e tal, eu vou estar disponibilizando para vocês um calendário de moda, onde tem
as datas todas do que está acontecendo aqui no Brasil e nessas feiras fora, que é importante. Existe um calendário chamado International Fashion Calendar, ou do National Retail Federation, que é um calendário do lugar norte-americano que todo mundo segue, inclusive as datas de lançamento nas lojas, datas de remarcações e liquidações, que é muito importante para o comprador. Acho que o comprador tem que ter esse calendário assim na mão, imprimir, deixar bem grande, para que todos os departamentos, o estilo saiba que dia tem que fazer o mood board, o painel de tendência para mostrar para o comercial e para o financeiro, que data tem que estar com a coleção pronta. Então, esse calendário é bem importante. Só vocês entrarem no meu Instagram, é Xavier Neto Oficial, Xavier com X, e no link vai estar lá para vocês baixarem aí o calendário. Queria também que a Simone desse os finalmente dela daqui, onde a gente encontra essa mulher maravilhosa, dizendo: Simone, eu queria ser chique igual a você, assim. Inclusive, chegou aqui, esse é o livro aqui do Senac, que eu já li vários, já dei vários de presente, e fiz inteiro o capítulo com a minha equipe, porque gestores, se vocês são gestores, saber como pensa um comprador faz toda a diferença. E aqui tem as diferenças de um comprador de moda monomarca e multimarca. Então, aqui, facinho para vocês, em português, o comprador de moda do Eduardo Ferreira Costa, que, inclusive, eu quero conhecer ele, tá? Simone, com você a palavra. Quero agradecer a todos vocês. A gente vai abrir aqui para perguntas, Simone. Também quero agradecer muito ao Senac, ao Salão Casa Moda e ao Xavier por esse convite. Eu também posso dar muito mais informações do calendário de moda internacional, das feiras internacionais. Você encontra no meu site, no simonejordão.com, tem tudo lá. Simone Jordão 7, para quem quiser seguir no Instagram, também tem muita informação de moda lá. E estou aqui pronta para as perguntas que vêm ainda. Bom, a Camila Camargo perguntou se o comprador de moda no Brasil tem mercado de trabalho. Vamos lá, então essa vez sou eu. Na verdade, você tem, sim. Você pode trabalhar em todos os departamentos de estilo, de todas as monomarcas que existem, de todos os segmentos. Masculino, feminino, infantil, kids, bolsa, sapato, acessório, biju. Todas essas empresas precisam de um buyer, de um comprador. Por quê? Na hora que você tem o estilo, ela desenhou, ela teve a ideia. Na hora que como que eu vou pegar, negociar e entregar a tal data? Esse é o papel de um comprador. É o que analisa quantas peças que o estilo desenhou. Então, eu quero ter essa garrafa. Ok. Onde eu vou comprar, por quanto, quantas eu preciso, com que margem. Esse é o papel de comprador. Então, vocês têm muito mercado de trabalho. Eu vejo muita gente se formando em estilista ou até modelista. Eu quero ser... Mas o comprador tem um espaço absurdo. E loja de departamento, todas as lojas de departamento precisam de centenas de compradores, porque eles fazem tudo segmentado. Então, às vezes, compra malha, eu compro de couro, eu compro jeans, compro acessório. Então, todas aquelas lojas de departamentos que vocês veem, todas as lojas precisam de um comprador. Então, tem, sim, muito mercado aí para vocês. Vão atrás de saber mais do comprador de moda. A Karina Lozan pergunta: qual a imagem da moda esportiva do Brasil no exterior, especialmente no segmento masculino? Olha, ótima essa pergunta, porque é um segmento pouquíssimo explorado aqui no Brasil. O segmento de fitness, ele tem um mercado nos Estados Unidos gigantesco. Normalmente, a parte de fitness ela não fica dentro da Coulter, ela fica dentro de uma feira que é do mesmo grupo, que se chama Magic, e tem um potencial incrível. Inclusive, tem algumas marcas brasileiras que também não vendem aqui no Brasil e que fazem só mercado internacional de fitness. É um segmento muito bom a ser explorado. Inclusive, quem fizer, né, a parte de consultoria, quem fizer a parte de fitness com essa parte também, que é o loungewear, né, que é a roupa, porque ficou um pouco esse segmento, como se fosse o segmento da yoga, vamos dizer assim, né, junto com o fitness. É muito bom de ser explorado, interessantíssimo para o mercado internacional. Boa pergunta. É isso aí. As pessoas estão cada vez mais se cuidando, né? Essa coisa da alimentação veio agora da wellness, né? Do bem-estar, qualidade de vida. E isso está sendo incorporado aí no lifestyle, né? No estilo de vida aí de todas as pessoas. Então, esse é um segmento que vem crescendo. Eu ainda não tenho no salão o fitness, então, moda fitness eu vou observar mais até. Gente, as dicas estão todas aí. A Júlia Miquita perguntou se um comprador de moda tem que estudar as tendências. Vamos falar nós dois? Vamos dividir essa. Totalmente, totalmente. É como se fosse, você não pode ser comprador sem entender o que as pessoas estão desejando. Então, saber de tendências é fundamental para a parte de comprador, sim.
Então, por exemplo, por que acontece esses salões? Você, como comprador, quando for no salão, ande em todas as marcas. Um bom comprador tem uma agenda repleta de fornecedores. Então, vá nos eventos de fornecedores, de tecidos, de aviamentos. Quando vocês forem no salão de venda, vocês andem, percorram toda a feira antes de parar no primeiro stand que vocês veem, porque a médio e longo prazo, aquele ali é o seu tempo é muito valioso. Quando eu fui lá nas feiras, eu vou em todos, eu ando em tudo e pego todos os cartões. Eu e o Xavier, assim, é impressionante. Quando chega de semana de moda, assim, a gente se vê nos corredores, vamos dizer assim, né? Eu, nesses dias de trabalho de semana, quando eu estou visitando, é tênis, porque a gente passa o dia inteiro andando. E exatamente esse percurso eu faço dessa mesma maneira. Primeiro a gente anda tudo e depois a gente volta. Por isso que, às vezes, muitas marcas na feira falam assim, né, principalmente os brasileiros, falam, hoje passaram aqui 20 pessoas, falaram que vão voltar depois. Será que vão voltar? Eu falo, voltam. Eles voltam. Eles estão vendo a feira toda, eles vão comprar das marcas que eles já conhecem primeiro e depois eles voltam para ver as marcas novas. Então, eu falo, fica esperando quando ele passar no corredor para você falar com ele de novo. É do comprador fazer isso, é rodar tudo, é ver tudo, é estar com a mente aberta, estar antenado, isso que o Xavier falou. Não fica só naquele seu segmento que você vê. Então, se você faz calçados, olha quem está fazendo acessório, o que está fazendo de acessório, olha quem está fazendo moda. Então, você faz calçado, a tendência está toda com a calça mais curta, então eu posso fazer uma bota mais longa, eu estou fazendo tudo, a tendência é tudo mais longo, as pessoas estão usando com rasteira, estão usando com mais salto voltou agora, a gente tinha passado 1 ano praticamente sem salto, então agora volta, então tem que estar, o comprador tem que estar muito ligado nessa parte de tendência. Completamente. A gente tem mais uma pergunta aqui. Tatiane Ferreira pergunta se é possível ser comprador freelancer e trabalhar em outras empresas. O que acontece? O grande trunfo de uma empresa, às vezes, é o seu fornecedor. Então, é difícil a marca querer soltar ali quem é o fornecedor. Mas desenvolvedores de produto, às vezes, conseguem. Ou seja, você pode ser, por exemplo, uma representante de uma fábrica. E aí você vai estar naquela fábrica, que essa é um trabalho incrível. Você representa aquela fábrica e você vai vender ou tecido ou o produto acabado de um determinado segmento e você vira um desenvolvedor de produto. Ou específico, por exemplo, você trabalhou muitos anos ou você gosta do tricô. E aí você vai vender aquela fábrica de tricô para marcas, monomarcas ou multimarcas direto. Então, nesse caso, sim, você pode trabalhar em várias empresas quando você está distribuindo ou desenvolvendo produtos específicos do segmento que você gosta. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. A gente está quase estourando o tempo, gente, mas vamos abusando, ninguém ainda xingou a gente. A Emilene Silva pergunta como saber se uma marca está pronta para o mercado internacional. Qual o melhor caminho para seguir? Então, ela vai dar um amarrado aqui. Saber se ela está pronta para o mercado internacional tem que começar a se fazer as perguntas. Eu, dentro da minha consultoria, eu tenho até um questionário que eu faço para as marcas, né, de umas primeiras perguntas essenciais, né? Alguns pontos a gente falou aqui, né? A gente tem a parte de produção, a parte do seu produto, a adaptabilidade do seu produto, o quanto você consegue adaptar ou não. Investimento, eu acho que é uma questão muito importante para você saber se você está pronto para ir para o mercado internacional, porque a gente tem uma questão aqui no Brasil, muito das marcas fazerem uma conta muito para este semestre. E no mercado internacional não existe nenhuma expansão no mercado internacional que você possa pensar em resultados antes de 1 ano. Então, às vezes, as pessoas fazem, né, eu vou fazer uma feira, eu vou esperar o resultado para eu poder ver se eu vou continuar ou não. Então, tem que colocar no papel todos esses valores. Assim, eu sempre passo como curadora da feira, como representante das maiores feiras, né, tanto dos Estados Unidos quanto de Paris. Eu tenho esses valores todos para passar para vocês. Eu acho importante colocar na ponta do lápis, porque a gente fica pensando, meu produto é lindo, eu consigo vender, eu já fiz esse exercício todo, mas se você vai conseguir investir nesse mercado, tem muito apoio de exportação daqui do Brasil, ainda bem, nós temos associações incríveis que nos apoiam muito nas feiras todas internacionais, tem apoios que chegam a 70% do valor do stand, então é muito possível para a maioria das marcas conseguir fazer esse caminho internacional.
internacional, mas essa preparação tem que passar por todos esses pontos. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês. E agora a gente coloca a Simone na saia justa, que a pergunta da Isabel Santos é o seguinte: para uma marca pequena, qual feira ela deve... Como é que a gente escolhe um, hein? Qual feira a gente deveria começar no mercado externo aí, ó, Simone? Olha, essa é pergunta saia justa mesmo, né? A questão toda, eu acho que é mais fácil você escolher primeiro o mercado para depois escolher a feira. Acho que esse seria o melhor caminho, porque existem feiras excelentes em vários mercados, mas eu acho que assim, você escolhe o mercado que é o seu mercado-alvo, porque, a princípio, a gente quer ir para vender bastante. Então, eu vejo o meu produto, onde ele vai ter uma aceitação melhor, e depois a gente escolhe a feira junto. No nosso caso do mercado nacional, a gente já tem 2 salões, até porque tem custos diferentes, isso é muito importante também para o investimento inicial de uma marca pequena. Eu gosto muito de dar palco para isso, então a gente tem um salão Casa Moda no Hotel Unique, que é uma feira mais encorpada, até porque está no hotel com custo mais alto, que aconteceu agora, acabou ontem, inclusive. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, fornecedores, marcas, compradores, vocês moram no meu coração. E vamos fazer um jeito de vocês, daqui do Senac, participarem lá, estava falando com a Natália, para a gente estar, eu já sou parceiro de vocês há muito tempo, de visitar o showroom para vocês saberem o que é um showroom de atacado. A gente também tem uma feira chamada Salão Casa Moda no Grande Mercury, que vai ser de 23 a 26 de março, onde é pedido e pronta entrega, então ela tem um custo mais possível também, até para a gente ter mais marcas iniciantes, porque todo mundo um dia começa, e a gente tem o showroom fixo, que eu faço uma curadoria mais corpo a corpo. Então, é mais ou menos assim, mas eu sempre falo para uma marca, procure alguém que quando você bater o olho, quando você conversar, você se identifique, porque é uma relação muito próxima, né? Então, acho que é isso, é igual como você procurava assessoria de imprensa, é igual escolher a escola do filho. Você vai em várias e aqui que o seu coração bater, aqui está certa. Então, acho que a gente tem que ter essa relação próxima ali, porque é uma relação de construção, é uma relação que tem que ter consistência, né? Não vai ser rápido, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer vocês. Eu já fiz a última pergunta, que senão a gente vai ficar o dia inteiro, o que eu falo, e a Natália já fica ali, olha, Xavier. Obrigado a todo mundo, obrigado a vocês. Simone, não tem nem como agradecer você estar aqui com a gente, dando essa aula maravilhosa, que inclusive aprendi muito aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Simone, vou querer dar muitas aulas aqui, assim. Obrigada. Obrigado a vocês.